Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Depósito da Fé. Agora, com o livro de Judite, encerrando a seção de livros históricos, né? Não os livros históricos da Bíblia, é claro, mas os que a gente separou para a programação daqui do Depósito da Fé. O livro de Judite, assim como o livro de Tobias, é um deuterocanônico. Quer dizer, então, é um livro que não faz parte da Bíblia hebraica, da Tanakh, certo? Mas que está na Septuaginta. E é a tradução que nos chegou, que está aqui nessa Bíblia, que é a que eu estou usando para o Depósito da Fé, a da CNBB, certo? A nova tradução da CNBB, é o texto da Septuaginta, texto traduzido. Só que eu também tenho aqui a tradução da Ave Maria, essa capa está bem escondida aqui, né? Já apagada, mas enfim. Aqui, a Bíblia da Ave Maria. É uma tradução muito boa. Ela tem alguns complementos que no livro de Tobias, de Esté, de Daniel, eu sei que é, São Jerônimo disse que usou alguns textos em hebraico, em aramaico, para fazer sua tradução. E aqui está a tradução da Vulgata, certo? De São Jerônimo, a tradução que está aqui, nessa, diferente da CNBB, que foi da Septuaginta. E aí eu percebo que tem algumas diferenças, certo? É bom a gente usar os dois textos, né? Eu gosto muito do texto do livro de Judite, aqui da Ave Maria, gosto muito. Gostei também desse aqui, mas faltam alguns elementos, certo? Se você estiver usando uma tradução ou outra, você vai perceber, tá? Mas vamos lá, vamos às imagens do livro de Judite. As imagens que são fundamentais para o nosso raciocínio aqui. Beleza, o livro de Judite, já começando pelo seu nome, né? Judite significa Judeia, mulher judaica, certo? Ou uma mulher judia, uma mulher da Judeia. Logo, a gente já entende que está falando do povo judeu, certo? Judite é a imagem do povo judeu. E não tem imagem melhor do que uma mulher, o símbolo da passividade, tá? Enquanto Tobias ele era a imagem do Messias, ele era o ativo, certo? Judite é a passiva, que não é tão passiva assim. A gente vai ver. Judite ela enfrenta um soldado-chefe de Nabucodonosor. Esse rei, esse Nabucodonosor, a gente vai reencontrar com ele lá no livro de Daniel, e aí eu não vou me aprofundar muito agora, porque lá a gente dá de cara com ele, e aí fica bem melhor a imagem sendo tratada lá. Mas, sinalizando para que a gente entenda aqui o contexto da história, Nabucodonosor, ele é a imagem do nosso arqui-inimigo, certo? Do grande tentador, do diabo. Assim como o faraó foi no livro do Êxodo, tá? Nabucodonosor, ele encarna agora essa personalidade maléfica. E Holofernes, que é o sujeito que aparece no livro de Judite, como sendo o soldado-chefe ali chefe dos exércitos de Nabucodonosor, ele é um desses sequazes do tentador. Um dos chefes, certo? Demônio-chefe de demônios, podemos dizer assim. E, claro, não significa que eles eram propriamente, tá? Ou que, sei lá, ou que tinham o auxílio do demônio nas suas ações. Não estou dizendo isso, até porque o livro de Judite até hoje não se sabe se é literal, tá? Tobias, Judite, Jonas, são livros que são muito mais difíceis da gente entender e crer como literal mesmo, como histórico mesmo, como, por exemplo, Samuel, Reis, tá? Que são livros mais próximos da realidade. E como a gente já sabe, né? Se você não viu a primeira aula do Depósito da Fé, está aqui. Não deixe de ver, certo? Para entender qual é o modo de leitura que a gente está fazendo aqui, que eu tenho feito. Porque para nós não nos interessa se isso aconteceu de fato em algum momento da história ou não. Não nos interessa. Diferente dos evangelhos, o contexto histórico do Antigo Testamento é mais mitológico do que literal, certo? E por mitológico eu não estou dizendo que é falso, eu estou dizendo que é uma narrativa
que nos revela uma verdade que está acima do próprio texto. Beleza? O spoiler aí da primeira aula, não deixe de conferir. Tá? Beleza, então vamos à história de Judite. Esse Holofernes foi enviado por Nabucodonosor para dominar o mundo, porque Nabucodonosor ele queria dominar tudo. Ele queria ser o chefe de tudo e o único Deus. Na tradução da Vulgata, na Ave Maria, ainda diz assim, no capítulo 3, Nabucodonosor havia lhe ordenado que exterminasse todos os deuses da terra, para que só ele fosse chamado Deus por todas as nações, que ele conquistasse o poder de Holofernes. Então ele queria tirar todos os reis da terra, para que ele fosse o único Deus. Né? Queria destruir as divindades para que ele fosse chamado de Deus, o Deus único. Seria uma monolatria, né? Mas de um Deus falso. E então a gente percebe que a grande maldade desse Nabucodonosor não está em apenas querer territórios, não está em apenas querer ser um rei, um tirano, certo? Mas em se colocar acima do próprio Deus. Ele não quer apenas o poder temporal, ele quer o poder espiritual. Ele não quer o poder só sobre a matéria, mas também sobre as mentes, certo? A dominação da consciência. Essa é a grande maldade dele. E aí Holofernes está encarregado de levar o seu exército, um exército gigantesco, certo? Espalhar-se pelo mundo para dominar. Até que eles chegam a uma região da Judéia, uma cidade chamada... cadê o nome da cidade? Betúlia? Eu acho que é isso mesmo. Cadê? Betúlia, isso mesmo. Betúlia. E aí, ele precisa vencer o povo judeu que está lá. Ele precisa conhecer que povo é esse que ele vai enfrentar. E aí o seu exército é chamado, no capítulo 2, de gafanhotos. Já fiquem com essa imagem aqui. Fiquem com essa imagem. Não se esqueçam disso. Que o exército de Holofernes, que era servo de Nabucodonosor, era tão numeroso como gafanhotos e como a areia do mar, que não se podia contar. Tudo bem que quando a gente fala num enxame, né, numa nuvem de gafanhotos, ou em areias, né, em grãos de areia, a gente está falando de algo extremamente numeroso que não dá para a gente contar. Seja pelo seu volume, seja esses que são os grãos de areia, seja pelo seu movimento, que é a nuvem de gafanhotos. Mas a Bíblia não dá ponto sem nó, a gente sabe disso. Os símbolos, os exemplos, as imagens não estão jogadas aqui a esmo. Por que gafanhotos? Por que areia? Areia, a gente se lembra lá de Abraão, que a descendência de Abraão seria tão numerosa como a areia do mar, a descendência vinda de Ismael. Depois a descendência tão numerosa como as estrelas do céu, a descendência de Isaac. Cidade de Deus, estrela, cidade dos homens, areia. São mundanos, certo? São mundanos, são terrenos, apegados à matéria. Numerosos, porém terrenos. E gafanhotos, os gafanhotos voam. Mas o gafanhoto ele não é natural do céu, como a estrela é natural do céu. Eles voam, eles têm uma ação muito rápida, muito eficaz, muito poderosa, porque eles voam, eles não estão limitados ao chão, à terra, mas eles voam, conseguem voar. Contudo, eles não são naturais do céu, são naturais da terra, porque gafanhotos são insetos que têm patas, eles pisam no chão, certo? Mesmo assim, qual é a ação do gafanhoto? Ele devasta plantações. Ele destrói plantações. Uma nuvem de gafanhotos é capaz de destruir uma plantação gigantesca. Certo? E o que que o tentador faz? Qual é a ação do tentador? A gente percebe que a ação do nosso adversário não é uma ação direta. Nunca é uma ação direta. Ou pelo menos, quase nunca. Tá? É uma ação sutil. É uma ação indireta. É uma ação, como é que eu posso dizer? Mediada por algo. São Pedro, numa de suas cartas, ele vai dizer
que o nosso adversário, o diabo, está como um leão, né, rugindo procurando a quem devorar. Existe essa imagem, certo? E aí você pode se perguntar, mas tem a imagem do leão também do bem, né? O leão da tribo de Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá. Por que tem dois leões? Né? Porque dois leões eles não dividem o mesmo reino. Um bando só é governado por um único leão. Um tem que ser posto para fora. Eles brigam até que um vai embora. Né? Se temos dois leões, um tem que ir embora. Mas mesmo assim, tem essa imagem do leão que é feroz, que é furioso, que está procurando a quem devorar. Mas aqui nós vemos que eles são como gafanhotos. Qual é a ação do gafanhoto? Ele devasta a plantação, ele ataca a plantação do trigo. Vamos ficar no trigo, certo? E o que é o trigo? É o nosso esforço. É o nosso esforço. São as nossas ações, é o nosso trabalho. O tentador é aquele que quer primeiro destruir as nossas boas obras. Ele quer destruir as nossas boas obras, seja com sugestões de vaidade, de soberba, né? Fazendo com que a mão direita saiba o que fez a esquerda, ou destruindo de forma ainda mais profunda, impedindo com que as boas obras aconteçam, fazendo com que, posteriormente, más ações aconteçam. Veja que a ação nunca é direta. Ele nunca sugere uma ação ruim, porque é claro que se ele sugerir algo ruim, de imediatamente a gente não vai querer, né? Ele não vai falar, ele não vai mandar você pegar o trigo e jogar no fogo. Ele não vai mandar você plantar uma erva daninha no trigal. Não, ele vem como um gafanhoto. Ele primeiro quer corroer aquela planta que já brotou, que já germinou, que já cresceu. Então, primeiro, com vaidade, com sugestões de vaidade, de soberba, para você se engrandecer com as boas obras que você fez. Depois, com a mornidão, para que você nem faça boas obras. Por fim, com a sugestão de maldade, de malícia, para que você faça algo ruim. É algo gradual, certo? Assim é a ação do gafanhoto. Mas não se esqueçam dessa imagem. Ela vai voltar no futuro, certo? Vai voltar num livro mais adiante que a gente vai analisar. E aí, Holofernes, para poder chegar até a cidade de Betúlia, ele precisa conhecer o povo que ele vai enfrentar. Até que um chefe dos Amonitas, Aquior, é convocado para poder falar do povo que ele conhece para Holofernes. E o discurso que ele faz, que está no capítulo 5, é a história da salvação. Até aquele ponto, né, da história, claro, não é a história de Jesus Cristo, mas toda a história do Antigo Testamento. E narrada de uma forma maravilhosa, certo? Então o livro de Judite, ele carrega, né, esses livros gregos, os deuterocanônicos. Eu estou começando a gostar muito desses deuterocanônicos, porque eles foram escritos para os judeus dispersos, tá? Os judeus helenizados, digamos assim. E, claro, nós aqui somos povo pagão, tá? O apóstolo que vem até nós, que nos toca de forma mais próxima, de forma mais luminosa, é São Paulo, porque ele é o apóstolo dos gentios. O que São Paulo fala toca os pagãos, tá? Então esses livros aqui, eles nos tocam de alguma forma, tá? Porque nós mesmo ocidentais, mesmo, né, sei lá, nascido em berço católico, não tem jeito. A nossa cultura ela é mesclada, ela é misturada com inúmeros outros elementos que fazem com que nós nos identifiquemos com pagãos. Nós não somos descendentes de judeus, tá? Os descendentes de judeus que recebem a boa nova do Evangelho por meios mais hebraicos, digamos assim, tá? Nós por meios mais gregos. E aí, esses livros são muito luminosos para a gente. E aí a forma como Arqueó descreve os acontecimentos do povo de Deus, que eles são protegidos pelo Deus do céu. Protegidos pelo Deus do céu. Esse Deus do céu os livrou da escravidão.
e protege esse povo enquanto esse povo continua andando na linha. Se esse povo desobedece, que desobediência é? A idolatria, certo? Aí a mão desse Deus pesa sobre eles e eles são presos, levados em cativeiro, são vencidos pelos inimigos, mas enquanto eles permanecem fiéis, perseverantes, eles não são vencidos. O Deus deles é forte, os protege e não tem quem mexe com esse povo. E aí Holofernes fica pirado com essa história, né? Fala, pelo amor de Deus, não sai fora. Né? Nabucodonosor, ele é o Deus único. Não tem quem que vai bater em Nabucodonosor, não. Né? Mais uma vez, na versão da Vulgata, né, diz, no final do capítulo 5, Nabucodonosor é o Deus da terra, e que não há outro fora dele. Insistência. Né? E aí Aquiole é expulso desse povo de Holofernes e é entregue nas mãos dos israelitas. Os israelitas, né, o seguram e ao final do livro ele se converte, ele é até circuncidado, se não me engano, é aceito como uma espécie de estrangeiro incorporado ali no povo eleito, certo? Depois disso, tem o cerco de Betúlia, onde Holofernes e seu exército vai realmente atacar. Só que, aconselhados por um outro sujeito, eles não atacam diretamente. Mais uma vez. O que eles vão fazer agora? Já falaram dos gafanhotos, certo? Já houve de fato uma ação aqui contra as plantações, contra as reservas. Agora, seguindo o conselho desse outro sujeito aqui, que eu não me recordo quem é, nem anotei seu nome, os soldados de Holofernes vão controlar a nascente de um rio que alimenta o povo de Deus com água, né, que supre o povo de Deus com água. E aí, se eles não tiverem água, eles vão ter que sair de onde eles estão para procurar água, eles estarão vulneráveis, irão se entregar para poder terem água de volta e não vai ter luta. É isso que Holofernes quer. Mais uma vez, qual é a ação do nosso adversário? Qual é a ação do tentador? Não é uma ação direta. Ele não ataca de primeira, porque ele sabe, se atacar de primeira o povo eleito de Deus, ele vai perder. Ele quer agora cortar a nascente, quer cortar a fonte de água do povo, quer fazer com que onde nós nos saciamos a nossa sede, não tenha mais água para saciar a nossa sede. Quer fazer com que a fonte seque, quer fazer com que a nossa oração, a nossa piedade não tenha mais o prazer da saciedade, não tenha mais gosto, não tenha mais umidade, digamos assim. Tem agora secura. Agora é uma oração seca. Porque vejam, né, a água dos seus inúmeros, de suas inúmeras funções, de seus inúmeros efeitos, de seus inúmeros significados, vamos ficar aqui com a satisfação de tomar uma água quando você está com sede. A satisfação, aquele prazer que você tem quando você está com sede e você toma uma água. Né? É esse prazer que nós vamos ficar aqui, com essa sensação. É isso que o tentador quer cortar da gente. Para que agora, quando a gente reze, a gente não tenha mais esse consolo. Para que quando a gente realize uma prática de piedade, a gente não tenha mais essa saciedade, esse prazer. Fique apenas na secura. Porque na secura, a gente vai pular de galho em galho. A gente vai sair, a gente vai desistir da oração, a gente vai desistir de se aproximar de Deus e vai querer se aproximar de outras coisas que nos deem prazer. De outras coisas que nos deem essa saciedade. Porque nós temos sede. Né? Minha alma tem sede de Deus e anseia pelo Deus vivo, diz um salmo. Né? Assim como a corça suspira pelas águas, assim minha alma suspira por ti, ao Senhor, diz outro salmo. Né? Então, essa necessidade, essa sede que aumenta e que Deus nos sacia, o tentador ele quer cortar. Ele quer cortar. E aí deixa o povo com sede. Né? Daí o pessoal se desespera, o pessoal já pensa em se entregar, até que acontece que Judite entra na parada. Judite, no capítulo 8, aparece.
e de forma magistral. Né? Essa imagem que eu escolhi para pôr na capa, eu gosto muito dessa imagem do Gustavo Doré, porque mostra realmente a presença de Judite. Eu não estou falando, né, do braço dela definido, do músculo, né, dos músculos do braço. Não estou dizendo isso. Mas essa imagem ela carrega uma presença. E quando eu leio isso aqui, quando eu leio o capítulo 8 do livro de Judite em diante, eu vejo essa presença, eu sinto essa força. Né? É a mulher do livro dos Provérbios. Né? Uma mulher forte. Quem a encontrará? Aqui, ó, achei. É Judite. A mulher forte. E aí ela já aparece com sua força, né? Parecendo uma Penélope. Se eu comparei Tobias aos heróis gregos, né? A semideuses, eu vejo aqui, eu leio o texto, eu imagino a Judite e vejo Penélope ao lado dela. Penélope é a mulher de Odisseu, tá? Da Odisseia. Se vocês não conhecem a história, dê a procurada aí, tá? Na Odisseia. É, sei lá, vejam vídeos, assistam filmes, tem filmes, né? Vai sair um filme também, não sei se no ano que vem ou no ano seguinte, acho que é no ano que vem já, do Christopher Nolan, sobre a Odisseia. Né? Estamos esperando muito desse filme, né? Porque os filmes do Nolan são bons, tá? Geralmente. Enfim, né? Então procurem aí para saber da Odisseia, tá? Que a Penélope é a mulher de Odisseu que espera durante 20 anos o retorno do marido, sem se casar com outro e sem ter notícias do marido, porque na época eu acho que não tinha WhatsApp para ele mandar uma mensagem todo dia para dizer que estava vivo, né? Tava vindo da guerra e aí ela simplesmente esperou que o marido voltasse. E aí ela, de tanta insistência, que era uma mulher muito bela, né, e muito cortejada, ela começou a fazer uma mortalha, que seria a mortalha de Odisseu, e falou que quando ela concluísse a mortalha, que ela iria se casar com um daqueles pretendentes, daquelas dezenas de pretendentes. Só que o que acontecia? De dia ela fazia e de noite ela desmanchava, até que a mortalha nunca ficava pronta. Daí Odisseu voltou, né? Odisseu depois de 20 anos ele retorna para casa e tal, enfim, tem toda a história aí, eu não vou ficar contando essa história aqui para vocês. Deem uma pesquisada aí quem não conhece. Mas enfim, a força da Penélope que permanece ali fiel a Odisseu e tem essa engenhosidade de criar essa história da mortalha, de fazer e desfazer, tá? De permanecer impávido colosso diante dos seus pretendentes. Uma força, uma fibra que eu vejo aqui em Judite. Tá? Judite não como Penélope, não esperava o seu marido de volta, mas ela sabia que o seu marido já tinha morrido. Judite era viúva. E viúva há 3 anos e 4 meses. Não eram 10, não eram 20 anos. Tá? Mas mesmo assim, era viúva há 3 anos e 4 meses. Uma coisa é esperar o marido vivo retornar. Né? Outra é saber que o marido está morto e permanecer de luto há 3 anos. E esses 3 anos ela passou fazendo jejuns. Ela só não fazia jejum nos dias de festa, nos sábados, nas festas judaicas, enfim. Mas no ordinário estava ela vestida de saco e jejuando, em luto pelo seu marido. E o marido que deixou ela bem provida, bem cheia de bens para poder conseguir sobreviver de forma tranquila. Mas o que me chamou a atenção foi o prazo, o tempo. Por que 3 anos e 4 meses? 3 anos e 4 meses mais 45 dias dá 1.260 dias. Tá, e 1.260 dias quer dizer o quê? Se a gente for lá para Apocalipse 12, né? Apocalipse 12, 6, que é o momento em que aparece a mulher vestida de sol, tudo bem, a gente vai ler o Apocalipse, a gente vai entender tudo em detalhes, mas isso aqui eu não posso deixar para depois, tá? Isso aqui eu vou ler com vocês. Apocalipse 12, 6 diz assim: a mulher, vocês já sabem que mulher é, né? A vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, etc, etc. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar para que ali fosse alimentada durante 1.260 dias. 1.260 dias.
Se a gente só tira 45 dias dessa conta, dá 3 anos e 4 meses. A mulher que estava no deserto, e o deserto é o lugar de penitência. Ela estava lá porque Deus preparou um lugar para ela. O marido de Judite deixou ela com bens suficientes para viver. Preparou um lugar para ela. E ela estava nesse repouso, nesse luto, durante quase 1260 dias. Existe uma semelhança. É óbvio que existe. Não tem como a gente dizer que isso aqui está aqui por acaso. Tá? A gente pode dizer que São João conhecia o livro de Judite, é óbvio, porque existem estudos que comprovam que os apóstolos usavam a Septuaginta, certo? A Bíblia grega. Eles não só tiveram acesso, eles usaram a Septuaginta. E é lógico, São João, estudioso, inteligentíssimo, conhecia o texto. Ah, ele copiou, foi um Ctrl-C, Ctrl-V? Não sei. Ah, aquilo ali estava no subconsciente dele, ele colocou, não sei. Ah, foi o que está no Apocalipse foi só uma visão exclusiva e tudo que ele visualizou e colocou lá no livro. Não sei. O que a gente sabe é que parece que uma coisa está ligada à outra. É uma mulher no Antigo Testamento, é uma mulher no Apocalipse. E, passado esse tempo, a mulher ela vai enfrentar o dragão lá na frente, certo? E aqui, essa mulher vai sair de seu luto para enfrentar um dragão chamado Holofernes. E como é que ela vai enfrentar esse dragão? Ela vai se vestir de sol, com esplendor, com glória? De certa forma. Porque ela, antes disso, né? Vamos com calma. Antes disso, ela expõe ao povo que já estava desesperado, né? Que ela tem um plano que ela vai realizar em nome do Senhor, que eles não se desesperassem. E aí, o profeta Osias diz, né, não é de hoje que se manifesta a tua sabedoria, mas desde a tua infância todos reconhecem teu bom senso e as boas disposições do teu coração. Não é de hoje que se manifesta a tua sabedoria, desde a infância. Todo mundo já via que tinha algo de especial nela, desde a infância. Fiquem com isso que eu vou voltar nesse ponto daqui a pouco. Certo. E aí, Judite ela faz uma oração a Deus. É isso mesmo? É. Na hora em que acabavam de oferecer incenso na casa de Deus, no templo, Judite estava fazendo uma oração. E a oração de Judite subiu aos céus como sobe o incenso. Isso é muito bonito. Está aqui no capítulo 9. E aí o que acontece? Ela vai se vestir de sol. Ela vai se adornar. Aí diz aqui o capítulo 10, a partir do versículo 3. Despiu o pano de saco com o qual se vestia. Deixou sua roupa de viúva, tomou banho e ungiu-se com perfume especial. Penteou os cabelos, ajustou o diadema da cabeça e se vestiu com o traje de festa que usava quando seu marido Manassés ainda vivia. Calçou sandálias e enfeitou-se com colares e braceletes, anéis, brincos e todas as suas joias, enfeitando-se o mais que pôde para seduzir os olhos dos homens, de todos os que a vissem. Então ela se vestiu de beleza, de esplendor, de glória. Tá? E se tornou uma mulher extremamente bela e extremamente atraente. Todo mundo que via Judite no meio do caminho ficava boquiaberto, se admirava da beleza dela. Tá? Para superar esse esplendor aqui, com uma imagem, só o brilho do sol que esconde todos os outros brilhos. Ninguém brilha mais que o sol. Ninguém. Então a mulher do Apocalipse, para superar a beleza de Judite e a atenção que Judite recebe, só com o brilho do sol. Tá? E continua. Entregou à sua serva, né, que a serva foi com ela, um odre de vinho e uma jarra de óleo. Encheu também uma sacola com farinha de cevada, massa de figos, pães e queijo. Embrulhou tudo e entregou à serva. Então ela estava vestida de glória e esplendor. A sua serva estava cheia de suprimentos.
para elas se alimentarem, o tempo que fosse necessário para cumprir sua missão. Judite estava pronta, pronta para enfrentar o dragão, pronta para cumprir a profecia de Gênesis 3,15. E aí ela vai até o acampamento, certo? De Holofernes, se entrega a eles, né? Por onde ela passa, ela já deixa todo mundo de boca aberta, né? Os soldados, né, ficam admirados com a sua beleza e falam: não, você quer falar com Holofernes? Vamos lá, vou te levar lá. Chega diante de Holofernes, ele fica encantado: meu Deus, quem é você? Vem aqui, vamos comer juntos, né? Venha jantar com a gente. E aí ela diz: não, eu sou, né, do povo de Betúlia, eu vim aqui para contar para vocês como é que vocês vão conseguir chegar lá, né? E confirma a história de Aquior, dizendo que, né, o Deus do povo judeu é o Deus forte e que se ele não tiver cuidado ele vai perder. Mas ela está lá para ajudá-lo. E aí ela mente para ele, né? O que é interessante a gente prestar atenção. Porque, claro, ela contou uma série de mentiras, ela não ia ajudá-lo. Ela não estava lá para ajudá-lo. E aí a gente se pergunta: tá, essa mentira de Judite foi pecado ou não foi? Porque a gente sabe que mentir é errado, né? Mas uma mentira como essa, que tinha como finalidade salvar o povo eleito, não foi um erro, foi uma virtude. Ah, mas então o fim justifica o meio? Não, nem sempre, tá? Não é que o fim justifica o meio, mas que essa ação é ínfima diante daquilo que iria acontecer se ela não realizasse esse pequeno feito, certo? Então, ela está com o mal menor. Ela está agindo pelo mal menor. Não tinha como eles enfrentarem o exército de Holofernes. Não dava para deixar Holofernes vencê-los simplesmente porque ela ia, não posso mentir. Não é? Só um parêntese aqui da questão moral para a gente entender um pouco, né, o que o texto nos ensina de moral, tá? A interpretação moral do texto. Mas voltemos à alegoria do texto. Tá? E aí ela se entrega e pede, a única coisa que ela pede é para que ele deixe que ela, todas as noites, vá rezar ao seu Deus. E claro que ele deixa tudo que ela quiser, né? Ele vai deixar, tá? Que tá apaixonadíssimo, tá encantadíssimo, né? Na Vulgata ainda diz que Holofernes fala que ela encontrou graça diante de seus olhos. Isso é muito legal, né? Capítulo 12, versículo 17. Depois encontraste graça aos meus olhos. E aí ela não come nem bebe nada que vem deles, mas só aquilo, as provisões que ela deu para a serva carregar. Porque ela sabe, ela ainda fala para ele: não, é que nós não podemos comer essas comidas, né, por causa do nosso Deus e tal. Né? Veja que algumas coisas, né, ela mentiu ali, mas ela não deixou de cumprir o seu dever. Tá? Ela não se entregou. Tá? A gente percebe que a mentira foi pontual. E aí, num determinado momento, Holofernes ele se encanta com ela e quer se deitar com ela. E ela não recusa, certo? Ele fica louco, ele fica doidão e bebe como nunca bebeu na vida. O texto diz assim, né? Bebeu vinho como nunca tinha bebido. Entusiasmado com ela, Holofernes bebeu muito vinho, como nunca havia bebido num só dia desde o seu nascimento. O que o vinho faz? Você se lembra do simbolismo do vinho? O que o vinho faz? O vinho revela o interior. Holofernes ele se embriagou de vinho. Ele tomou vinho mais do que podia. Só que o povo da cidade dos homens pode beber vinho à vontade. Eles não têm pão, tá? É necessário ter o pão e depois ter o vinho. É necessário uma obra boa, bem feita, bem acabada, depois o vinho da alegria.
Vinho sem pão é frivolidade. Vinho sem pão não é. Desculpa. Vinho sem pão não é transcendência. Não é elevação. É baixeza para o mais profundo. Tá? E aí o que acontece com Holofernes? Ele dorme. Ele dorme um sono tão profundo que Judite pega ele pelos cabelos e ele não acorda. O que há no interior de Holofernes? O que há no interior desse grande soldado, desse grande chefe de exércitos, que tem um exército tão numeroso que parece uma nuvem de gafanhotos, capaz de escurecer a face da terra com tantos homens, que quer destruir todos os deuses para que só Nabucodonosor, seu senhor, seja adorado? O que tem dentro desse sujeito? Nada. Absolutamente nada. Nenhuma força sequer. Nenhuma vitalidade sequer. Nenhuma virilidade. Nada. Ele dorme. O interior dele está vazio. É isso que tem dentro do tentador. O que tem dentro? A imagem. Né? Vamos lá, vamos lá. Se você nunca assistiu O Senhor dos Anéis, a trilogia O Senhor dos Anéis, você está perdendo, né, tempo. Assista. São 3 horas, né? Pouco mais de 3 horas, né? 4 horas mais ou menos, todos os filmes. Não, que nada, muito mais do que isso, né? Umas 6 horas. Cada filme tem umas 2 horas. Não é? Beleza, umas 6 horas que você vai estar ganhando na sua vida assistindo O Senhor dos Anéis. Tá? É uma beleza mesmo. Não estou falando de gosto, tá? Estou falando que realmente os filmes são muito bons, tá? E nos ensinam muito. O que acontece com Sauron? O que tem dentro de Sauron lá no final? No final do terceiro, quando aquele olho flamejante, né, amedrontador, que tudo vê, é destruído. Quando o anel é jogado no fogo. Quando Frodo destrói o anel. O que tem dentro de Sauron? Nada. A bola de fogo se apaga, sucumbe. Não consegue sequer levantar, mover uma palha para poder se defender. Não tem nada dentro dele. Seu estardalhaço é um vazio. É o que tem dentro de Holofernes. Ele é espalhafatoso, né? Grandioso, amedrontador, mas é vazio. Não tem nada dentro. Ao contrário dos exércitos do Senhor. Se vocês se lembram lá de Eliseu, né? O que Eliseu faz com o Senhor? Para que ele enxergue. Né? O que parece ser vazio, o que parece não ter nada, onde parece que simplesmente o inimigo vai vencer. Onde não há estardalhaço. O exército de Deus. São cavalos e cavaleiros de fogo. É o contrário à ação de Deus. Né? É aquela brisa suave que passou na frente da caverna de Elias, que parece ser um vazio, mas na verdade é um exército de cavalos e cavaleiros de fogo. E o que parece ser gigantesco é um vazio. E então acontece o momento Game of Thrones do livro, que é eletrizante. Toda vez que eu leio essa cena, né, não a cena avulsa, mas todo o enredo, né, quando chega nessa parte, sinto a emoção do momento. Que Judite ela faz uma oração, certo? Que é aqui no 13, capítulo 13, a partir do versículo 4. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Judite de pé, junto à cabeça de Holofernes, disse: Senhor, Senhor, Deus de todas as potências, olha nesta hora para as obras de minhas mãos, a fim de que Jerusalém seja exaltada. É agora o momento para cuidares de tua herança e realizares o meu projeto, para o esmagamento dos inimigos que se levantaram contra nós. Para o esmagamento dos inimigos.
Aproximando-se da coluna do leito, junto à cabeça de Holofernes, retirou a espada dele. Depois chegou perto do leito, agarrou a cabeleira da cabeça dele. O cara dormindo nem viu, né, esse movimento, não sentiu, não escutou nada. Sono profundo. E disse: Ó Deus de Israel, fortifica-me, Senhor, Deus de Israel, neste dia. Fortifica-me. E o que ela fez? Com a espada de Holofernes em punho, golpeou-o com toda a força por 2 vezes. Chega a dar uma agonia. E o pescoço de Holofernes, cortando-lhe a cabeça. Golpeou, perdão, deixa eu ler tudo, né? Fiquei empolgado aqui, nem li direito. E golpeou com toda a força por 2 vezes o pescoço de Holofernes, cortando-lhe a cabeça. Ainda fez o corpo rolar da cama e arrancou das colunas o cortinado, certo? Então, enfim, já entenderam o que aconteceu, né? Com a cortina, ela enrolou a cabeça de Holofernes, colocou na sacola das provisões, né, da serva e saiu como se não tivesse acontecido nada. Todo mundo deixou, porque todas as noites ela saía para rezar, né? Só que ao invés de rezar, ela se mandou, foi para Betúlia e levou para os judeus, mostrou a cabeça de Holofernes para os judeus e falou: ó, agora nós vencemos, acabou. Não tem exército certo que vai enfrentar a gente, porque a gente está com a cabeça do chefe deles. Nós vamos expor essa cabeça e vamos botar todo mundo para correr. E dito certo. Todo mundo, quando no outro dia, né, todo mundo achando estranho, que demora é essa, quando vão ver, tá lá só o corpo de Holofernes ensanguentado, né? E cadê a judia? Sumiu. Quando ele tá todo mundo, né, pranteando, desesperado, quando vão ver, a cabeça de Holofernes está lá com o povo de Betúlia. Todo mundo vaza, certo? Todo mundo fica com medo do Deus dos judeus e vaza. Aí o que acontece? O que o profeta vai dizer de Judite? Capítulo 13 ainda, versículo 17. Tu és bendito, ó nosso Deus, que hoje reduziste a nada os inimigos do teu povo. Por sua vez, dirigindo-se a Judite, falou Osias: Tu és bendita, ó filha do Deus Altíssimo, mais que todas as mulheres da terra. Bendito é o Senhor nosso Deus que criou o céu e a terra, e te conduziu para ferires na cabeça o chefe dos nossos inimigos. Vamos ficar com esse texto aqui. E vamos voltar ao que eu sinalizei lá atrás, né? Só citei, não aprofundei. Gênesis 3,15. O que está lá em Gênesis 3,15? A inimizade que Deus coloca entre a mulher que pecou e a serpente. Deus diz assim: porém inimizade, porém ódio entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ainda existe uma discussão teológica para saber se esta é quem, né? Esta a mulher ferirá a cabeça da serpente ou esta a descendência da mulher vai ferir a cabeça da serpente. Em todos os casos, nós temos os dois exemplos. Temos o rei Davi, que faz isso com Golias, como sendo a descendência da mulher, certo? E temos a mulher, que é Judite, fazendo isso com Holofernes. Mas, mesmo assim, todos os dois são apenas a imagem do que um outro homem e uma outra mulher fazem com a cabeça da serpente. Certo? Da serpente ou do dragão, que é a evolução da serpente, né, no Apocalipse. Jesus Cristo, a descendência da mulher que esmaga a cabeça da serpente, ou a própria mãe desse Messias, a Virgem Maria, que realiza o que Judite era apenas uma imagem. O povo eleito realiza uma ação, realiza um grande feito, que é perseverante em Deus, mesmo com as suas obras destruídas, sem boas obras, mesmo sem gozo na oração,
sem o prazer, sem água, com sede, permanecendo fiéis a Deus, conseguiram se livrar do tentador. Judite, realizando esse feito. Judite é a imagem do que foi profetizado no Gênesis e do que ainda não se realizou nela, mas que se realiza no Evangelho. Essa mesma expressão que foi usada aqui por Osias se repetiu no Novo Testamento. Osias falou assim: Tu és bendita, ó filha, pelo Deus Altíssimo, mais que todas as mulheres. Tu és feliz, tu és agraciada, mais do que todas as mulheres. E continua: Bendito é o Senhor nosso Deus, que criou o céu e a terra, e te conduziu para ferires na cabeça o chefe dos nossos inimigos. Mas veja, existe uma ordem. Ele começou falando, bendito, tu és bendito, ó nosso Deus. Primeiro ele falou isso, né? Rezou. Depois ele virou para Judite e falou que Judite era bendita mais que todas as mulheres e que bendito era Deus que fez com que ela realizasse essa ação. Essa expressão se repete. E claro, com certeza, você já sabe do que eu estou falando. Porque essa outra expressão, a do Evangelho, é muito mais famosa do que a de Judite. É a passagem da visita de Maria à sua prima Isabel. Isabel, cheia do Espírito Santo, olha para Maria e diz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Bendita és tu, ó filha, pelo Deus Altíssimo, mais que todas as mulheres. E bendito é o fruto do teu ventre. Bendito é o Senhor nosso Deus, disse Osias. Pela missão de Judite, né? Que criou o céu e a terra e te conduziu para ferires na cabeça dos nossos inimigos. A realização da profecia do Gênesis, da imagem tipológica de Judite, é Maria, a bendita mais que todas as mulheres, mais ainda do que Judite, porque bendito é o fruto do seu ventre. A missão de Maria é gerar, é dar à luz a descendência que esmaga a cabeça da serpente. Então ela, como mulher, esmaga a cabeça da serpente e dá à luz ao mundo o que esmagará de forma definitiva, que é Jesus Cristo. E por que eu enfatizei lá atrás a fala de Osias? Que a sabedoria de Judite era visível desde a infância. Não é de hoje. Né? Não é de hoje que se manifesta a tua sabedoria, mas desde a tua infância todos reconhecem seu bom senso e suas boas disposições, e as boas disposições do teu coração. Se Judite, sendo bendita mais que todas as mulheres, era sábia desde a infância, Maria, no Novo Testamento, sendo bendita mais que todas as mulheres, né? Isabel, ela, cheia do Espírito Santo, ela deveria ter dito então: Bendita és tu entre as mulheres, exceto a Judite, lá da Septuaginta. Porque existe uma mulher, mesmo fictícia, que é superior a você, Maria. Né? Cheia do Espírito Santo, Isabel deveria ter dito, mas como ela não colocou restrição, quer dizer que a do Evangelho, a histórica, real, é ainda superior a essa. Que histórica ou fictícia não pode ser superior à real, à histórica, Maria. Logo, a sabedoria de Maria deve se manifestar desde a infância. E aí o que acontece? Nós não temos relato nas Sagradas Escrituras, mas a tradição e santos místicos tiveram visões também dessas coisas. Tá? Isso aqui não é Sagrada Escritura, então você não está obrigado a sequer concordar com o que eu vou dizer. Tá? Dá uma pesquisada, veja aí, né, nas fontes, certo? Se não me engano, tem algum evangelho apócrifo que fala disso, que conta isso, certo? Mas eu não tenho certeza, porque eu conheço muito pouco dos apócrifos. Né? Eu já ouvi falar alguma coisa assim, não tenho certeza. Na infância de Maria. E aí, já na infância, ela mostrava a sua sabedoria. Santo Afonso de Ligório, ele vai dizer que aos 3 anos de idade, Maria quis ir ao templo. Ela não quis ir ao templo simplesmente para visitar o templo, né? Porque tinha as festas que ela teria que ir sempre. Mas ela quis ir morar no templo. Ela quis ir servir
ao templo. Quis cuidar, limpar, lavar. Com 3 anos. Né? A gente acha um absurdo. A gente acha um absurdo. Mas uma criança de 3 anos, ela, tudo bem, é só uma criança. Né? É só uma criança. Não tem o que discutir. Mas uma criança de 3 anos, ela já tem um pouco de juízo. Certo? Não é dizer assim, isso é impossível. Não, é impossível uma criança de 1 ano, tá? Que não tem um pingo de juízo. Certo? Agora uma criança com 3 anos, uma criança já tem um pouco de juízo. Certo? Ela já entende o que a gente fala. Tá? Então, com isso eu não estou diminuindo o relato de Nossa Senhora de jeito nenhum. Só estou dizendo que é muito possível. É claro que isso é possível. Certo? Mas é claro que mesmo sendo possível, mostra uma inteligência extremamente superior. De uma criança que não só compreendia o que ela estava querendo, mas ela estava querendo algo que não era nada prazeroso para uma criança. Certo? Então já mostrando a inteligência superior desde a infância. Né? Enfim, só para a gente justificar o que o Evangelho está afirmando para a gente. Certo? Uma imagem para a gente visualizar, né, o que o Evangelho está dizendo. E aí o texto do livro de Judite se encerra com o povo felicíssimo, né, prestando homenagem a Deus, rezando, cantando, e Judite também entoa um cântico de louvor a Deus, no capítulo 16, encerrando o livro, tal como o livro de Tobias. Né? Achei isso muito legal. Né? Os dois livros se encerram com um cântico, o cântico de Tobit, no livro de Tobias, e o cântico de Judite aqui. Certo? Um cântico muito bonito também, certo? Com mensagens interessantes para a gente, mas que cabe cada um fazer a leitura e a meditação do texto. Certo? Então fica aí, se você não lê o livro de Judite, certo? Depois dessa aula, se você não for ler o livro inteiro, leia pelo menos o cântico de Judite, certo? Reze com esse cântico. É muito bom, uma meditação muito frutuosa. Né? Imagino que será uma meditação muito frutuosa. Enfim, então, o livro de Judite, ele traz para a gente essas imagens, certo? E, olhando para o livro isoladamente, é o esforço do povo de Deus para permanecer no caminho do Senhor, para permanecer cidade de Deus e não e resistir à cidade dos homens, né? Não se entregar à cidade dos homens. E, como uma imagem tipológica do Novo Testamento, nós vemos que é um sinal da profecia que foi proferida lá no Gênesis e que se manifesta no Novo Testamento. Desde o Evangelho de São Lucas até a consumação no livro do Apocalipse. Mas o livro do Apocalipse ainda não se fecha, ainda não se encerra aqui, tá? Esse trecho não se encerra aqui, não se esgota aqui com o livro de Judite. Nós vamos nos aprofundar e muito nele. Ainda temos muitas imagens para vermos ao longo desses livros que nos ajudarão a compreender melhor o livro do Apocalipse. Eu tenho certeza que quando a gente for chegar lá no Apocalipse, muitos desses mistérios já não serão tão misteriosos assim, porque a gente já vai ter na mão inúmeras imagens, como por exemplo, esses gafanhotos que a gente já viu aqui, tá? Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês estejam gostando dessas aulas do Depósito da Fé. Eu, particularmente, estou gostando muito de rever muitas coisas, de estudar muitas coisas para preparar essas aulas. E desejo de todo o coração que isso esteja acontecendo com você também. Tá? Se você caiu de paraquedas nessa aula, é a primeira aula do Depósito da Fé que você está assistindo, veja aí, confira aí na playlist. Todas as aulas anteriores estão disponíveis, certo? Comece com a primeira, tá? De preferência, e depois vá para os livros de seu gosto, de sua preferência, tá? Mas também não deixe de cumprir a liturgia aqui do YouTube, certo? Curta esse vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito, ative as notificações para que o canal cresça e o conteúdo chegue até outras pessoas, tá certo? Também tem os links aí na descrição do vídeo para você conferir, tá? O grupo de WhatsApp do Depósito da Fé, onde a gente, de forma mais próxima, a gente pode conversar sobre esses estudos, sobre esses textos, tá? Tirar as dúvidas, certo? Estou muito mais acessível lá no WhatsApp, estou sempre por lá, certo? Muito mais do que aqui.
nos comentários. Mas se você quiser também, deixe seu comentário, certo? Diga aí o que você está achando dessas aulas, quais são as suas sugestões para as próximas, certo? E um marco aqui também, antes de encerrar o vídeo, né? Nós estamos na metade dos estudos do Depósito da Fé. Não na metade do prazo de tempo, certo? Porque tem livros que demandam mais aulas do que outros. Por exemplo, o Gênesis, eu acho que foram 7 vídeos, certo? Para a gente ler o Gênesis todo. Tem livros, por exemplo, Judite foi o livro todo num vídeo só. Já o livro de Jó, que será o próximo, eu já dei uma olhada nele, eu irei dividi-lo em 3 vídeos, certo? Serão 3 aulas. Mas nós chegamos na metade do programa, certo? Do que estava ali na programação para a gente estudar. Então é um marco, né? Agradeço a Deus, né? Louvo a Deus mesmo, porque estou muito feliz por essas aulas estarem acontecendo, né? Enfim, apesar de todos os troncos e barrancos, né? Estamos conseguindo, estamos avançando, tá? E espero que vocês permaneçam aqui ao fim, né? Até o fim e além, certo? Parafraseando Buzz Lightyear. Porque, claro, quando acabar o Depósito da Fé, o canal não vai acabar, eu vou continuar com novos projetos, tá? Enfim, converso demais, tá? Obrigado, por você ter assistido esse vídeo até aqui e aguardo você no próximo, na semana que vem, já começando o livro de Jó. Um abraço e até lá!